Boa noite a todos. Boa noite. Minha felicidade. Opa, senão ficou bom. Acho que aqui. A minha felicidade de voltar a essa casa sempre, nesse convite fraterno, o abraço do Fabiano de Cristo, irmão, casa irmã, daqui a gente fica muito feliz. Nós vamos, eu sei que vocês aqui já estão tendo, várias expressões sobre Bezerra de Menezes. E hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, quem foi, que eu sei que a maioria de vocês já sabem. Eu já fiz várias pesquisas, como diz o pessoal, eu tenho aquele livrinho delicado que fala toda a história de Bezerra, com várias colocações muito interessantes. E juntando tudo e mais o que tem nessa revista Presença Espírita, eu vou dar um bate-papo sobre esse cara, como o pessoal costuma dizer. Relembrando para quem esqueceu, falando para quem não sabe, Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ele nasceu no Ceará, em Riacho do Sangue, que é um lugarejo, perdido lá nas terras do Ceará, no dia 29 de agosto de 1831, contemporâneo, então, de Kardec, que nasceu um pouco antes, mas viveram essa parte dos anos de 1800. Ele faleceu em 11 de abril de 1900, era portador de uma inteligência muito grande e foi uma das estrelas que perpetuou as mensagens de Kardec aqui no plano físico e depois continuou seus trabalhos e continua até hoje no plano espiritual. Bezerra, ele sempre foi uma pessoa que renunciou aos prazeres ilusórios da vida. Ele, mesmo tendo nascido em berço bastante, socialmente, bem colocado, o pai tinha terras, tinha fazenda, tinha gado, então ele tinha, ou pelo menos os seus irmãos, tiveram uma vida fácil, de certa forma. Porém, ao exemplo do pai, e a gente acabou de passar pelo Dia dos Pais, e vejam a importância, do que os nossos pais transmitem para nós. Pai de Bezerra era um homem muito honesto e também já de grande coração e estima para com, todas as pessoas, Já era um abolicionista e também por conta disso e por conta de sua bondade, ele dava o que tinha e o que podia para auxiliar tanto os familiares quanto aqueles outros que o buscavam para pedir qualquer auxílio. E assim sendo, e também por uma certa perseguição política, ele acabou por tendo muitas dívidas, contraindo muitas dívidas, ao ponto de que quando o Bezerra, aos 20 anos, tem que ir para o Rio de Janeiro estudar medicina, que foi a sua opção, o pai dele se dizia não ter nada
apesar de que, por conta da sua grande honestidade e bondade, os seus credores queriam perdoar-lhe a dívida. Mas ele, quando fez as contas de suas dívidas, ele percebeu que ele devia basicamente o montante do que ele tinha na fazenda. E mesmo tendo seus credores deixado ele à vontade, ele não achou correto e por isso, a partir desse momento, ele passa a se sentir como um administrador apenas da fazenda, sem usar dos lucros que ela trazia, passando tudo aos seus credores e nada ficando, a não ser utilizando das dependências, né, da fazenda para morar. E assim ele manda ao filho, com uma pequena quantia que mal dava para poucos dias de sustento de Bezerra, então no Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina. Mas Bezerra se virou, né? Como eu falei, ele renunciou aos prazeres ilusórios do mundo, suportando as horas amargas com serenidade, com resignação e, sobretudo, com inabalável fé em Deus. Ele já veio predisposto a essa caminhada, mas é muito importante nós lembrarmos que tanto ele, né, como qualquer um de nós, ao encarnarmos, temos sempre o quê? O livre-arbítrio. E por mais que façamos promessas e desejemos, né, vir para cá e cumprirmos com a nossa promessa pré-encarnatória, digamos assim, nós nem sempre cumprimos com a totalidade. Na maioria das vezes, nós fraquejamos, mas Bezerra não. Ele já tinha notório conhecimento da sua missão, a qual ele abraçou, suportando todas as dificuldades e entregando a Deus, com toda a sua fé, a responsabilidade de ampará-lo e conduzi-lo nessa vida. Vocês já devem também ter ouvido falar, né, que certa feita ele não tinha dinheiro para pagar a pousada onde morava, o quartinho onde ele morava, né? E aí ele estava meio até que se escondendo do dono da pensão, porque estava com vergonha, né, de não ter a quantia. E orou muito a Deus para que lhe desse, né, uma luz. E aí batem à porta dele um rapaz querendo aulas de matemática, aulas particulares. No início ele rejeita porque ele já não trabalhava mais com a matemática, né? Fazendo medicina, as disciplinas dele eram outras. Mas o rapaz insiste e diz que quer pagar-lhe por 2 meses, que foi o dinheiro que o pai lhe entregou, porque ele precisa dessas aulas. Bezerra também declina da ideia de receber antecipado. Mas o garoto diz que não, que se não deixar o dinheiro com ele, é capaz de gastar sem ter depois como pagá-lo. E Bezerra, então, humildemente, lembrando que também pediu a Deus um auxílio, recebe aquele dinheiro. E passa quase que a semana inteira na biblioteca estudando, se preparando na matemática para poder ensinar aquele cidadão que nunca apareceu. Nunca foi cobrar-lhe as aulas de matemática. E assim ele pagou, né, a dívida com o dono da pensão. E agradeceu. Orou a Deus agradecendo
porque sabia que tinha sido amparado. E mais ainda, então, a sua fé se fortalecia. E quantas vezes nós desacreditamos na força de Deus, não confiando a Ele a possibilidade, claro, de através dos nossos amigos, espíritos guardiões, nos socorrerem nas nossas dificuldades. Como nós ainda não nutrimos dessa confiança. E lembrar de Bezerra é lembrar desses exemplos, os quais nós precisamos absorver no nosso cotidiano. Nesse tempo, Bezerra era católico, tendo sido criado, no catolicismo. E a sua fé era inabalável. Não foi fácil um jovem de 20 anos, na cidade do Rio de Janeiro, sozinho, sem ninguém. Ele se virou, ele estudou, sendo sempre o melhor da classe. E assim, aos 25 anos, ainda muito jovem, se formou em medicina. Ele graduou-se, em 1856, doutorando-se com a tese Diagnóstico do Cancro. Cancro é um tipo de tumor, normalmente maligno. E ele, então, dali, 2 anos depois, se casa, 4 anos depois, perde a esposa, ficando com 2 filhos pequenos. E ainda assim, devotado, trabalhador, Bezerra trabalhou em muitas coisas. Sempre, não esquecendo da medicina, ele serviu no exército como cirurgião, onde ele tinha um ganho financeiro e social muito grande, do qual veio a declinar porque o povo o pedia para ser político. Como do partido já liberal da época, também contra a escravatura, ele se empenha como vereador, vai a deputado, chega a ser quase que como o governador, ter uma postura como se fosse o governador do Distrito Federal, que naquele tempo tinha o nome de município neutro, estado neutro, se eu não me engano, que é a mesma coisa do que a capital, do país. E lá ele sempre desempenhou seu papel, tendo muitas vezes que passar pelo questionamento, pela injúria, pela calúnia, pelas mentiras, não só dos seus opositores políticos, mas até daqueles que do mesmo partido compartilhavam com ele, principalmente os que eram mais os mandantes, digamos assim, do partido. E ele continuou, ele foi até que desistiu depois, foi deputado, tal, até que ele declinou e voltou à medicina por volta de 1878. Ele possuía perfeita visão de estadista e de político. Ele nunca se ocultou de nada. No entanto, foi no santo exercício da medicina que se revelou um verdadeiro apóstolo, tendo sido cognominado o médico dos pobres. De manhã,
atendia numa pequena sala na rua 1º de Março e, à tarde, dispunha de uma sala humilde na farmácia Cordeiro, de proprietário de seu amigo José Guilherme Cordeiro, no Riachuelo, para atendimento de seus clientes, que na maioria eram pobres. Nesta sala, povoada por uma falange de espíritos superiores que o auxiliavam, no seu benevolente trabalho de curar corpos e almas, realizou sua missão apostólica, que até hoje ecoa na espiritualidade. E ali ele também começou, igual ao exemplo do pai, a dar tudo o que possuía para o bem, para a cura daqueles que lhe procuravam. As suas contas nas farmácias eram enormes, porque ele queria que aqueles que o procuravam tivessem a sua dor curada ou amenizada pelos medicamentos que ele poderia propor-lhes. Ele foi educado, como eu já disse, na religião católica, mas em 1875, o doutor Carlos Travassos, que foi um tradutor para o vernáculo de O Livro dos Espíritos, presenteia, na época ele ainda deputado Bezerra de Menezes, com um exemplar. O chamado Kardec brasileiro, que depois ficou sendo apelidado, ele morava na Tijuca e tinha que andar 1 hora de bonde do serviço até a sua casa e vice-versa. Quando ele olhou aquele manuscrito, ele pensou se devia ler ou não, né? Porque poderia ser pecado. Aliás, todos devem saber que o espiritismo era muito combatido, né? Não era coisa boa. E a igreja repudiava. Mas ele pensou, eu estudo todas as filosofias, falo sobre elas até num jornal, né? Então, por que eu não vou conhecer essa filosofia? Ah, Deus, não deve ser pecado. Foi o que ele pensou. E começou a ler. E é muito interessante que ele diz assim: lia, mas não encontrava nada que fosse novo para mim. Parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz, de nascença. Mais tarde, em 16 de agosto de 1886, 11 anos depois. Porque Bezerra, ele não teve o título de Kardec brasileiro à toa. Como Kardec, ele também estudou muito a filosofia, as ciências, e não era um homem que se arriscava a acreditar em qualquer coisa. Para ele, tudo tinha que, como Kardec também, ter provas racionais sobre o que acontecia. E lendo esse livro, ele começou a perceber que muita coisa dentro dele parecia já conhecer todos esses ensinamentos, né, que a espiritualidade trouxe através de Kardec. E aí, voltando, em 16 de agosto de 1886, ao se declarar espírita diante de um público de mais de 2.000 pessoas, escandalizou a sociedade da época, vindo a sofrer insultos e enfrentar críticas mordazes e o desprezo das altas personalidades do seu tempo.
mas sempre permaneceu calmo, sereno e respeitoso. Calmo, sereno e respeitoso. É difícil, né? Imagina. Mas ele conseguiu. E nós precisamos também nos educarmos para conseguirmos. Quando? Não sei. Cada um a seu tempo. Mas que um dia nós chegaremos lá, pois Deus usa o amor e não usa o tempo. Aliás, usa o amor, né? E o tempo é livre para que nós possamos ir, cada um ao seu ritmo, chegar a esse cabedal de força interior e de paz interior que nos dará a condição de, mesmo em face às maiores dificuldades, sermos calmos, serenos e respeitosos. Bezerra dedicou-se ao trabalho doutrinário, escrevendo artigos e comentários sobre o Espiritismo para a revista Reformador. Ele escreveu muitos artigos, escreveu livros e também, depois que desencarnou, ditou vários livros para Divaldo, para Ivone e para Chico também. Ele... José Carlos de Luca. E para José Carlos de Luca. Ele foi considerado o unificador do espiritismo no Brasil. Prestou relevantes serviços para a consolidação do movimento espírita brasileiro junto à Federação Espírita Brasileira, que fora fundada em 1884, tendo sido seu presidente em 89, ocupado o cargo de vice-presidente em 1890 e 1891 e, posteriormente, a pedido de companheiros de ideal, voltou a assumir a sua presidência em 1895, sendo anualmente reconduzido a esse alto cargo, assim permanecendo até a sua desencarnação em 1900. Ele tinha tal poder de bondade, de amor, de exemplo moral, que reivindicavam a ele a sua presença direta na presidência da Federação Espírita Brasileira, para que, através dele, procurássemos ser unidos nesse ideal. A unificação do movimento espírita é um pedido que até hoje ele, que por vontade própria trabalha ainda na esfera do planeta Terra, principalmente do nosso Brasil, porque já fora convidado a ir para lugares mais elevados, inclusive convidado por Celina, enviada de Maria, nossa mãe, para chamar-lhe a ir trabalhar com ela em outras regiões mais elevadas, devido ao crédito que Bezerra tem, né, junto ao alto. Mas ele, humildemente
e educadamente pediu autorização para permanecer cuidando ainda de nós, porque precisamos desse exemplo, dessa luz que ilumina e gerencia da melhor maneira possível o movimento espírita brasileiro e mundial. É dele as palavras: o serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, o que se pede hoje também. Mas não apressado. Mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. E, se possível, estabeleçamos em cada lugar onde o nome do Espiritismo apareça por legenda de luz, um grupo de estudo, ainda que reduzido, da obra kardeciana à luz do Cristo de Deus. Ele fala sempre sobre o movimento de divulgação doutrinária, coeso e consolidado na união e no amor. E quando se festejaram os 500 anos de descobrimento do Brasil, ele também falou: amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para todos. Então, que saibamos, meus irmãos, manter esse pensamento e entender que Bezerra não é só um nome falado pelos espíritas, mas é um exemplo de vivência, de conduta, encarnado e desencarnado. Quando adoecido ficou sobre um leito, os pobres, os necessitados choravam copiosamente, sentindo que iriam perder aquele, o médico dos pobres, aquele que acabou a sua vida sem nada, porque tudo que possuía também deu a todos que necessitaram e que passaram por ele. Mas nunca perdeu a fé e a confiança em Jesus e em Deus, sendo então, de certa forma, acolhido através de doações que deram amparo à viúva, porque ele casou-se novamente, eu não comentei, né? Ele perdeu a primeira esposa depois de 4 anos de casado, e aí, mais tarde, casou-se novamente. E ela ficou, então, de certa forma, assistida por doações daqueles que amaram, entenderam e que foram, com toda certeza, inspirados pelo Pai para auxiliarem a vida dos seus entes queridos mais próximos, esposa e os filhos, porque ele não mediu amor para ninguém. Então, que levemos Bezerra também em nossos corações e que lembremos dele, da fé que ele cultivou e da certeza do amparo divino para nós, para a nossa conduta, para a nossa vivência. Que assim seja.